Amém. Muito bem, meus irmãos, que aplicações nós temos então dentro desse texto tão rico, né, de tantas ideias maravilhosas aqui que nós podemos ver sobre essa questão do evangelho e da perseguição, né? Essa questão do evangelho que traz perseguição, né? Mas um evangelho que também, ao mesmo tempo que traz essa perseguição, é um evangelho também que alcança pessoas e que traz muita alegria. Então, quais aplicações nós podemos ter sobre eles, sobre o texto, né? Primeiro, as crises que acontecem em nossas vidas podem ser meios que Deus utilize para nos tirarem do lugar comum. Podem nos fazer ser mais, por exemplo, comprometidos com a oração, com a leitura e com o estudo da palavra, com o nosso bom testemunho. Às vezes a gente está vivendo um cristianismo apático porque a gente não está sendo provocado. Então a gente precisa ser provocado, muitas vezes Deus permite isso. Eu lembro de um jovem que uma vez chegou para mim e disse: pastor, lá no meu trabalho tem um cara que faz perguntas absurdas, e aí eu preciso que o senhor me ajude, preciso que o senhor me dê livros, mostre coisas que eu possa aprender mais sobre isso, para eu poder responder aquele cara. Então assim, o irmão podia estar vivendo uma vida apática e de repente Deus mexeu com ele. Deus colocou um indivíduo para questioná-lo, perguntá-lo, para que ele aprenda mais. Isso pode acontecer. Pode acontecer também de você passar por momentos difíceis na sua vida, porque a tua vida de oração está muito apática. Então você vai crescer em oração em momentos difíceis. Pode ser também que você veja pessoas que você ama tanto se perdendo no caminho e você queira se aproximar e discipular essas pessoas, acompanhar essas pessoas, e isso tudo é Deus movendo você para uma vida cristã mais fervorosa, para uma vida cristã mais viva. Então não pense nunca que os problemas, eles existem para nos maltratar, eles existem para nos moldar, para nos tornar mais e mais vivos em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você pode orar por isso então, hoje, durante o dia: Senhor, que eu veja todas as dificuldades que o Senhor traz à minha vida como um momento que o Senhor quer me deslocar para um crescimento maior como cristão, para uma evolução na minha vida cristã. Amém? Em segundo lugar, o Evangelho, ele proporciona a verdadeira alegria. Preste atenção, o Evangelho proporciona a verdadeira alegria. Quando nós anunciamos aos perdidos Jesus, nós estamos convidando essas pessoas a conhecerem a alegria do perdão, a alegria da salvação e a alegria da restauração. A alegria do perdão, dizer para as pessoas: olha, não importa o que você fez, Deus quer reiniciar a sua vida, zerar tudo e começar tudo de novo com você. Todos nós pecamos e todos nós podemos começar de novo com Deus. Olha que alegria deve ser para uma pessoa ouvir uma mensagem dessa, e que alegria deve ser para a pessoa conhecer a salvação. Que a salvação, repito, não é uma salvação apenas do inferno, mas uma salvação do mundo, onde você, vivendo perto de Cristo, não vive mais à mercê do mal. O mal não vai mais implicar na sua vida tanto quanto quando você estava longe de Jesus. Quando a gente obedece a Cristo, a gente vai sendo salvo todo dia de coisas más que poderiam nos afligir. A nossa obediência nos tira disso. Nós poderíamos, por exemplo, ser pessoas amargas, estar em guerra com todo mundo. Tem gente amarga nesse mundo, né, gente? Mas a pessoa que enche seu coração de humildade, de mansidão, não quer guerra com ninguém, não quer briga com ninguém. É coisa maravilhosa. Eu fico muito triste quando vejo pessoas amargas. Essa semana eu estava viajando e aí uma senhora fez uma confusão lá no ônibus, uma senhora muito amarga, e eu fiquei orando por aquela senhora, dizendo: ó Senhor, tira a amargura dessa mulher, uma mulher já idosa, com tanta amargura no coração, brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo. Ó Deus, livra essa mulher disso e mantém nossos corações em paz, para a gente passar por esse mundo sem amargura. Só Cristo nos salva disso. Que alegria conhecer a salvação de Cristo. E que alegria saber da restauração. Que alegria saber da restauração. A gente está envelhecendo, a gente começa a ter dores no corpo, a gente começa a ter mais doenças, enfim, a velhice é isso, né? Mas a gente saber que um dia a gente vai ser restaurado. E eu fico pensando em experiências que eu nunca tive, por causa de limitações físicas que eu tinha, e eu vou poder ter essas experiências. Uma irmã que eu conheci há um tempo atrás, que ficou paralítica quando tinha 17 anos de idade, ela me disse: pastor, a minha maior esperança é já encontrar Jesus, indo em direção a Ele, correndo. Que coisa linda, né? Eu penso nos nossos irmãos surdos, né? Que a primeira voz que eles vão ouvir é a de Jesus. Rapaz, quem quer ouvir a voz do pastor, quando você pode ouvir a voz de Jesus lhe chamando, né? Então essa restauração, olha como vocês ficaram alegres com a restauração. O Evangelho é alegria, meus irmãos, o Evangelho é alegria. Terceiro, o Espírito Santo é o selo da comunhão da igreja.
É Ele que nos permite permanecer em unidade, mesmo com nossas diferenças. Foi isso que eles fizeram, que Ele fez, o Espírito Santo, lá em Samaria, né? O Espírito Santo trouxe a união deles com Jerusalém. Que maravilha! Judeus e samaritanos unidos em Cristo. Isso é maravilhoso, porque é uma ofensa tão grande para Deus, quando as nossas ideologias, sejam elas políticas ou doutrinárias, nos separam. Ontem eu estava conversando com um pastor amigo meu, e a gente estava lembrando disso. Rapaz, antigamente, a igreja se misturava tudo. O pessoal votava nisso, naquilo, ninguém brigava por isso. Ninguém tinha confusão com isso. Porque acredito nisso, acredito naquilo. Ninguém. Hoje em dia a gente conhece igreja que está esfacelada por questões políticas, de ideologia política. E a gente conhece também irmãos que são, igual Paulo, na pior acepção do que possamos dizer do que era Paulo. Ferrenhos doutrinariamente. Tome cuidado, meu irmão. O legalismo separa também. O legalismo separa. Tem coisas que nós acreditamos diferentes de irmãos de outras denominações. Isso não nos torna menos irmãos. Nos torna de outra denominação. Nós não batizamos crianças como nossos irmãos presbiterianos. Isso não nos diz que eles não são nossos irmãos. Aqui, um pastor não é obrigado a pregar de terno todo domingo. Isso não diz que os irmãos que pregam de terno todo domingo são menos pastores do que eu ou mais pastores do que eu. Os irmãos entendem? O Espírito Santo, ele nos une em Cristo. E nós não podemos deixar que nada separe, porque isso é ir contra aquilo que Paulo falou em Romanos 14. Não sei se você já leu Romanos 14, que Paulo diz para a gente ter consideração pelos fracos. Aquele irmão lá, ele pode ser fraco na fé. Eu estava num ambiente uma vez e eu comecei a conversar sobre futebol com um rapaz que estava do meu lado, e a irmã que estava do meu lado, eu fui pregar na igreja dela, e ela disse: futebol para mim é coisa do diabo, é coisa do demônio, é coisa que separa, é coisa que divide, é coisa que não sei o quê. E o irmão se exaltou e queria discutir com ela. Eu disse: não, irmão, deixa o pensamento da irmã, deixa ela. Não. Eu disse para ele: eu não sou pastor dela e você também não é. Ela tem um pastor. Se o pastor dela quiser orientá-la nesse sentido, ou se ele orienta que é assim, como é que nós vamos se meter nisso? Nós não temos nada a ver com isso. Eu digo: irmã, me perdoe, eu gosto de futebol, o irmão também gosta, e se a irmã não gosta, é um direito que a irmã tem. Eu só digo para a irmã que nós estamos salvos, eu acredito na nossa salvação, viu? Então, pronto. Então, você precisa respeitar os fracos. O cara quer fazer declaração de amor para a mulher com o hino do cantor cristão. Respeite, um cara é fraco, ele pensa que se ele cantar uma música romântica, Deus vai castigar ele ou ele está em pecado, né? Respeite os fracos. Romanos capítulo 14, leia em casa, e mantenha essa perspectiva de que o Espírito Santo é que nos mantém unidos. Amém? E para você que está nos visitando, eu não conheço sua história, e também você que está em casa, nos acompanhando pelo YouTube, talvez você esteja passando momentos difíceis, né? Nesses últimos dias, talvez uma crise financeira, uma crise matrimonial, ou até mesmo uma crise existencial. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes Deus permite crise, sim, para que nós possamos buscá-lo. Talvez você não precise de dinheiro, não. Você precisa de Cristo. E talvez a confusão lá no seu matrimônio não seja a sua esposa, o problema nem o seu esposo, seja a ausência de Cristo. E a sua crise existencial, ou seja, o que eu estou fazendo nesse mundo, para onde eu vim, de onde vou, é simplesmente você buscar reconhecer que você nasceu com um propósito e você precisa conhecer esse propósito, e esse propósito é Cristo. E talvez você esteja buscando dia após dia um significado para a sua vida e tenha buscado alegrias para encontrar esse significado, e cada vez mais essas alegrias têm se tornado menos satisfatórias. Porque a alegria mesmo, como eu falei aqui hoje, é conhecer o Evangelho, é conhecer Jesus Cristo. E é possível que você tema fazer parte de uma igreja, que você pense: eu nunca vou conseguir me relacionar assim com as pessoas, eu nunca vou conseguir ser como essas pessoas são, mas para isso nós temos o Espírito Santo, que transforma o nosso ser e faz de nós pessoas melhores. Que você guarde essa mensagem em seu coração. Amém? Vamos orar, meus queridos?
já venceu.